Então, hoje eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre métricas, né? Existem várias métricas para dependendo do tipo da tarefa, tá? Para classificação, regressão, né? Como também comparar algoritmos, isso é importante. Não coloquei aqui métricas para recuperação da informação, mas também tem, né? Então, hoje a gente vai tratar aqui essa parte de classificação, né? Vamos até desde acurácia até Matthews, né? Vou deixar Rock para um futuro, que é mais avançado, né? Tá, então vamos lá. Então, assim, existe um conjunto de dados do UCI, né, chamado Breast Cancer Dataset, tá? Que ele tem uma amostra de pacientes que já tiveram câncer, né? E o objetivo é um problema de classificação, e o objetivo é tentar identificar se eles vão voltar a ter, né, o câncer, né? Ou seja, um tumor maligno, novamente, né? Então, é considerada uma tarefa de predição também, né? Então, o conjunto de dados lá, se vocês baixarem, ele tem lá 32 atributos, né? Uma amostra de 569 indivíduos, mulheres, tá? Que tiveram câncer e sobreviveram, né? Então, o objetivo é identificar daqui a 5 anos se eles vão reaparecer ou não. A gente chama de recorrentes e não recorrentes, tá? No caso, né, a gente chama de conjunto de dados balanceado quando eles estão em iguais proporções das suas classes, tá? O que a gente chama de o que é classe, né? É o nosso alvo, que a gente quer identificar, tá? No geral, a gente chama de classe também o que não é o número real, por exemplo, vamos dizer assim, né? Então, eu quero classificar em tumor maligno ou benigno, né? São classes, são duas classes, né? Tá? O conjunto de dados é balanceado quando eu tenho em proporções iguais. Se eu tivesse aí 250 para 250, por exemplo, tá? Nesse caso, a gente tem um conjunto de dados desbalanceado e é isso que a gente vai ver também, qual é o problema disso, tá? Então, a gente tem aqui 212 mulheres não recorrentes e 357 recorrentes, tá? E uma coisa interessante é que na medicina, os falsos negativos são sempre piores que os falsos positivos, tá? O que é um falso negativo? Tá? É quando, por exemplo, você faz um classificador e esse classificador faz uma inferência dizendo o seguinte, olha, essa pessoa aqui não vai ser recorrente, não vai ter câncer, né, daqui a 5 anos. Você errar para esse tipo de afirmação é muito pior do que o contrário. Você tem um sistema que diga que ela vai ter câncer daqui a 5 anos, porque ela já vai para um tratamento. E aí vai ter um acompanhamento médico. Mesmo que seja um falso positivo, ela vai estar ali acompanhada do médico. O contrário, não, né? Então a gente vai ver também o que é esse compromisso, né, de falsos negativos, falsos positivos. Tá? Então, para a gente trabalhar com métricas, eu separei aqui 3 classificadores, tá? Imagina 3 classificadores. 2 ingênuos, tá? A gente chama de naif, né? Bem burrinhos, tá? Um que estima todos são recorrentes, tá? Eu vou dizer que tem a classe 1 quando é recorrente. Tá? Então, para todos os exemplos, ele diz que são recorrentes. O segundo classificador, para todos os exemplos, diz que não são recorrentes, tá? E a gente tem um terceiro classificador chamado de regressão logística, que ele é o classificador mais esperto, né, de aprendizado de máquina, tá bom? Então, eu tenho 2 classificadores ingênuos e um classificador mais esperto, tá? Uma coisa interessante desse classificador também é que ele me dá uma probabilidade, tá? Da classe, ser positiva ou negativa, tá? Bom, a primeira métrica, e a mais comum e a mais intuitiva, é a acurácia, ou taxa de acerto, tá? Que consiste em simplesmente você contabilizar quantos acertos o seu sistema fez das predições com relação ao total de predições, tá? O total de classes que for, né? Tá? E se a gente pega aqui, dada as proporções do conjunto de teste, tá? Separando aqui 10%, 57 exemplos, essa proporção. Se a gente tem aqui um classificador que estima todos recorrentes, a gente vai ter uma taxa de 70% de acerto, tá? Por quê? Porque está desbalanceado, em sua maioria é positiva. O contrário se você tem um classificador com todos não recorrentes, você vai ter o oposto, 30% de taxa de acerto. E aí você tem uma regressão logística com 98% de acerto.
Bom, aí a gente pode se perguntar, né? Poxa, esse recorrente aqui, com 70% de taxa de acerto, parece bom, né? Tem uma taxa alta. Porém, a gente sabe que ele não tem nenhuma inteligência. Ele simplesmente faz a estimativa igual para todos os exemplos, né? Então, a gente pode começar um pouco a desconfiar dessa métrica aqui de acurácia quando o conjunto de dados está desbalanceado, tá? Tá? Então, tem aqui uma observação. Uma coisa importante também para a gente entender, tá? É que numa tarefa de classificação binária, tá? A gente, e nesse caso aqui dos pacientes, a gente tem aqui 4 possibilidades, né? A primeira, a pessoa estar doente e corretamente diagnosticada pelo sistema, ou seja, o sistema disse que ele vai ser recorrente, tá? A segunda possibilidade, né? A pessoa saudável diagnosticada como doente, tá? O oposto, né? E as outras duas ali, né? Pessoa saudável corretamente diagnosticada e pessoa doente diagnosticada como saudável, tá? Temos 4 possibilidades, tá? E aí a gente conhece isso, a gente dá o nome disso de verdadeiro positivo, a primeira, tá? Falso positivo, a segunda, verdadeiro negativo, a terceira, e falso negativo, a quarta, tá? Então a gente trabalha com com essa nomenclatura, tá? Então, quando o sistema ele diz que é recorrente, tá? E ele acertou, isso é o verdadeiro positivo. Quando ele diz que não é recorrente e ele acertou, é um verdadeiro negativo. E a gente tem as duas possibilidades ali de erro, né? Que são os falsos positivos e os falsos negativos, tá? Dependendo da tarefa, um é mais crítico do que o outro. O falso negativo pode ser mais importante do que o falso positivo, dependendo da tarefa. Na medicina, por exemplo, falso negativo. Tá, tá bom? E a gente faz aqui esse link, né, do verdadeiro positivo com a pessoa está doente, corretamente diagnosticada, falso positivo, pessoa saudável, diagnosticada como doente, e por assim vai, por aí vai. Tá? Com isso, a gente consegue construir aqui uma matriz de confusão. Tá? O que é matriz de confusão? Tá? A gente coloca num lado, tá, os nossos rótulos, os verdadeiros, os positivos, tá? Os malignos, e aqui os benignos, o quantitativo, tá? E no outro lado aqui, predicted label, é o que o sistema fez a estimativa, fez a predição para benigno e maligno, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o cruzamento de maligno com maligno, vocês estão vendo aqui um TP, tá? True positive, né? Então, quer dizer que ele não acertou nenhum, né? Ele disse que era maligno 0 vezes e não tinha nenhum maligno, né? Aqui em 40, por exemplo, verdadeiro e negativo, ele disse que era benigno 40 vezes e tinham 40 benignos, tá? Isso aqui é o verdadeiro e negativo, tá? O que é o falso negativo aqui? Ele disse que tinham 17 benignos e acertou e errou, né? É porque, na verdade, eram malignos, tá? Esse classificador aqui é o classificador de todos não recorrentes. Veja, ele fez a predição apenas como benigno, ou seja, não é maligno, ou seja, não recorrente, tá? Fez nessa coluna aqui, da direita, tá? Tá bom? Isso aqui é um exemplo como a gente avalia os não recorrentes da matriz de confusão, tá? Como é que a gente calcula a acurácia em cima da matriz de confusão? Isso é uma coisa importante também para quem quer fazer o cálculo da métrica programando usando a matriz de confusão, tá? A gente encontra o traço da matriz, traço a gente chama de a soma dos valores da diagonal, tá? O verdadeiro positivo, mais o verdadeiro negativo, e divide pela soma de todos os valores da matriz. Isso me dá a acurácia, tá? É a taxa de acerto geral, tá? Uma outra, tá? Só isso, tá? Nesse sistema aqui nesse sistema dos não recorrentes, ele tem 17 falsos negativos. Tá? E o falso negativo é o crítico para a nossa tarefa da medicina, né? Apesar dele ter uma taxa de acerto de 70%, tá? Que parece boa, tem 17 falsos negativos. Tá? Então, o que é importante? Que a matriz de confusão ela nos dá uma noção também
dos pontos críticos da classificação, tá? E nos dá também uma forma de visualizar a qualidade do classificador. A ideia é que os números fiquem concentrados na diagonal da matriz, tá? No traço ali da matriz, tá? E fora da diagonal tenda a zero. Quanto mais acontece isso, melhor o classificador. Tá? No caso dos todos recorrentes, a gente vai ter uma matriz de confusão dessa outra forma. Ele disse que todos eram malignos, tá? Disse que nenhum era benigno. Tá? Então, a gente vai ter essa outra forma na matriz de confusão. Tá? Okay? E nossa regressão logística, a gente vai ter ali os valores concentrados na diagonal. Tá? E ali, com apenas um erro, que ele disse que era benigno, e na verdade era maligno. Tá? Isso aqui nos dá a entender que é um bom sistema. E aí, olha, a gente tem 98% de acurácia e apenas um falso negativo. Como é que a gente calcula a acurácia? 16 mais 40 sobre o total. Tá? A gente tem 98%. Tá? Além dessas métricas, tá? A gente tem aqui três métricas muito importantes também para classificação, muito usadas em texto, mas podem ser usadas também para quando a gente está trabalhando com dataset numérico, tá? Que é chamada de recall, ou em português é chamado também de revocação, né? Mas é mais conhecido como recall, né? Que consiste do número de acertos do seu preditor sobre o total de classes positivas que tem. Tá? Esse é o recall. Tá? Então, do total de classes positivas, quantas ele acerta? Tá? A precisão já é um pouco diferente. Do total de classes que o sistema disse que são positivas, quantos ele acertou. Tá? Então, já é um pouco diferente do recall. Né? E o F1 é uma média harmônica entre os dois, tá? Por que não média aritmética? Tá? Porque é o seguinte, se você tem um recall de 0 e uma precisão de 100%, quando você tira a média aritmética, você vai ter 50% de média. A média harmônica não. Quando você tem recall 0 e precisão 100, a média harmônica vai para 0, tá? Porque ela consiste ali de um produto entre precisão e recall, tá? É uma média mais exigente, tá? Então, quando você tem lá um F1, por exemplo, de 70%, quer dizer que os dois valores são bem próximos, né? Você não tem um valor que joga para baixo, né? A média harmônica é muito sensível a valores que jogam para baixo, tá? Então, quando você tem um F1 alto, significa que os dois são altos, no geral, tá? Então, a gente tem essas três métricas aí, tá? Uma coisa. Há sempre um equilíbrio aqui entre precisão e recall. Você pode ter um sistema 100% preciso, tá? Mas com recall baixo, não adianta nada. Por exemplo, ele só estima uma vez que a pessoa é recorrente, tá? E acertou, 100% de precisão. Só que existem vários recorrentes no conjunto de dados. Então, ele tem um recall de 10%, por exemplo. Então, não adianta nada, tem que ter um balanço, tá? Às vezes, você tem que baixar a precisão e aumentar o recall, tá? E o F1 vai nos ajudar a dizer isso também. Tá? Além disso, a partir da matriz de confusão, a gente pode ter interpretações probabilísticas, a gente pode tirar probabilidades a partir da matriz de confusão. E isso é uma coisa até que pouca gente faz, mas é interessante fazer, tá? E vocês vão conhecer na literatura aí como sensitividade, especificidade, né? Isso tem aqui uma relação com a precisão e recall, né? A sensitividade e acho que o quarto aqui, tá? Tudo isso você tira da matriz de confusão também, né? Tá? É só você pegar dos doentes que existem, quantos testaram positivo. Você tem uma probabilidade da saída, né? O outro aqui é dos não doentes, quantos testaram negativo, né? Do sistema, né? Você pode ter probabilidades contrárias também, do que o sistema disse que são positivos, quantos estão doentes, né? Então, isso é bem bacana para quando você quer informar, você fez um sistema, está em produção e você quer informar isso para o cliente, por exemplo, né?
além da taxa de acerto, algumas probabilidades em função da matriz de confusão. Tá? Aqui falando sobre o F1, né, quando a gente tira um dataset, tá? Aqui é um problema de classificação binária ainda, né? Na época que eu tirei, usando Python, né? A gente vai ter aqui as precisões por classe, tá? Isso que é uma coisa importante, a precisão é por classe, recall é por classe, e o F1 é por classe, tá? Então, a gente tem aqui uma qualidade por classe, tá? E se a gente aqui quiser tirar um F1 geral, tá? A gente tem várias formas. Uma delas é chamada de macro F1, que a gente tira a média das precisões, tira a média do recall, depois calcula o F1, tá? Outra opção é tirar a média dos F1s também, tá? Pode ser chamado de macro F1, tá bom? O micro F1 é simplesmente você considerar cada classe como uma classe absoluta e tirar a precisão geral, tá? Você pega cada classe, considera como uma mesma. Você tira a precisão geral e recall geral, tá? E depois tira o macro F1. O micro F1, desculpa, tá? Qual é a diferença entre o macro F1 e o micro F1? Por exemplo, quando você tem uma classe que tem uma taxa de erro muito alta, tá? Quando você e as outras têm a taxa de acerto muito alta, o micro F1 ele mascara isso para você, não enxerga. Tá? Agora o macro F1 não. Tá? No macro F1 isso vai ser enxergado na média. Tá? Bom, aqui é um coffee break que eu faço lá com os alunos, né, para tirar as métricas de precisão, recall F1. Tá? Eu vou passar aqui. Aqui também as probabilidades. E agora vamos para a última métrica, que é de Matthews, tá? É uma métrica um pouquinho, quando a gente olha assim, um pouquinho assustadora, tá? Mas nada complicado, tá? O bacana é assim, ela tem uma limitação, que ela é apenas usada para classificação binária, tá? Mas é uma métrica muito poderosa, tá? Por quê? Diferente das outras métricas, ela te indica se o classificador está invertido também, ou se ele é algo semelhante ao aleatório, tá? Então, você tem aqui valores numa escala de -1 a 1, tá? Onde 1 é o classificador perfeito, 0 tendendo ao aleatório e -1 um classificador em desacordo, invertido. Na verdade, aqui, aleatório ou, vamos dizer, sem informação, na verdade, quando ele está com todos os valores iguais, tá? O que a gente tem aqui no denominador? Os verdadeiros positivos com verdadeiros negativos em produtos, menos os falsos positivos vezes os falsos negativos em produto. Tá? Vou explicar um pouco aqui embaixo. Tá? Quando a gente multiplica os verdadeiros positivos com verdadeiros negativos em produto, a gente está pegando o total de acertos, como se fosse o total de acertos. Né? E aqui, quando a gente multiplica os falsos positivos com os falsos negativos, está pegando também como se fosse um total de erros. Né? E a gente está descontando os acertos com os erros. Tá? O que é o denominador? Tá, eu vou falar mais na frente do denominador. Vamos ver como é que essa métrica mede agora. Então, a gente tem aqui um target, uma predição de 1, 0, 0, 0, estimativa de tudo 0. Tá? Veja, esse classificador aqui, ele é naive, né? É o não recorrente. O que vai acontecer se a gente usar a Curaçao, o MCC, para esses valores aqui? Tá? Bom, o MCC vai dar 0, tá? Porque as estimativas foram 0, tá? Ele não tem esperteza nenhuma, tá? Apesar de ter acertado três valores aqui, né? A Curaçao deu 75%. Veja, essa métrica que pega, diz para a gente que o sistema ele não está esperto, né? E muitas vezes isso acontece para quem está começando. Meu sistema deu 75% de acurácia, de taxa de acerto, um problema difícil e tal. Aí, quando você vai ver, o sistema está estimando todos os valores iguais, né? Se você usar o MCC também, você vai saber isso, se der 0, tá? A mesma coisa ao contrário, quando você tem estimativas opostas, tá? O MCC vai dar 0 e aí a acurácia vai baixar, porque deu oposto aqui, acertou 1 de 4, tá? Mas o MCC continua 0, tá? E se você tiver um classificador invertido, o que acontece? Tá? MCC vai dar negativo, tá? E a acurácia vai dar 0.
Só que, veja, o MCC é mais informativo. Ele diz que é negativo porque ele está fazendo a predição invertida. E fazer a predição invertida não é tão ruim quanto parece. Tá? Porque basta você negativar. Tá? Ou você consertar seu classificador. Tá? Quer dizer que ele tem informação, ele está aprendendo algo, só que de maneira invertida. Tá? Tá bom? Classificador perfeito. Tá? A gente vai ter aí MCC1, acurácia 100%. Tá? Um pouco da intuição, né? É que quando você tem um classificador perfeito, aqui está invertido, desculpa aqui nos valores, quando você tem classificador perfeito, os seus falsos positivos no denominador ficam zero, tá? Então, seu denominador aqui fica com os verdadeiros positivos ao quadrado, verdadeiros negativos ao quadrado, eles ficam menores. Quando você tem erros, o denominador aumenta nos falsos positivos, eles começam a multiplicar também, então o MCC diminui, tá? Tá bom? Então, essa é um pouco da intuição. Tá? Então, aqui eu deixei as contas aqui para vocês conferirem depois, tá? Então, essa é a intuição do MCC. Tá? Todas as contas estão aqui. Bom, vou parar por aqui. Na aula futura, vou falar um pouco de curva ROC e de AUC para a área de médica e útil para outras áreas, né? A gente vai continuar aqui com métricas para regressão, que é outro tipo de tarefa, tá? Muito obrigado.